A Elite, segundo livro da série A Seleção, de Kiera Cass. Esta capa de coloração laranja já dá para entender de que é uma história um pouco mais intensa, um pouco mais grave do que a anterior. Como sempre, a lombada mostra parte da capa. Aqui está a parte de trás do livro, que diz assim na sua parte de cima: não se sentia capaz de ser princesa, não queria abandonar Aspen, não sabia o que fazer. Se você assiste meu canal já há algum tempo, você se lembra desse cenário? Eu estive aqui quando gravei o vídeo Por que Tanta Sensualidade, no qual eu questionava o motivo pelo qual a mídia, de uma maneira geral, dá uma ênfase exagerada à sensualidade, especialmente na música secular. Mas neste vídeo eu gostaria de destacar, como vocês viram no vídeo anterior da série A Seleção, a resenha do livro A Elite é o seguinte: porque no livro A Seleção é apenas, como eu já disse, é apenas uma introdução à história de America Singer, que seria essa moça aqui. Eu acredito que ela foi escolhida exatamente por ter cabelos ruivos e olhos azuis, exatamente como a personagem do livro. Mas o que essa mulher chora nesse livro? Acho que se torcer esse livro aqui, sai lágrima, porque é impressionante quanto a personagem chora nesse livro. Aqui tem mais choro que novela mexicana. Então, se você não está preparado para ler um livro desse, se prepare, porque é um livro muito pesado, um livro muito denso, muito intenso. Se você é daqueles que choram até comercial de margarina, prepare os lenços desde já, porque é um livro muito triste. É um livro terrivelmente triste, porque a partir de agora, se você não quiser ver os spoilers desse livro, eu deixaria aqui no tempo, na descrição do vídeo, a partir de quando você pode assistir esse vídeo sem ver nenhum spoiler. Ou seja, o período em que eu citarei os spoilers desse livro. Aí depois dele eu darei meu parecer a respeito da obra, o que eu achei da obra e finalmente os textos bíblicos relacionados a ela. Então, a partir de agora começam os spoilers. Vamos lá. Assuntos principais do livro. Primeiro, o triângulo amoroso entre America Singer, Maxon Trev e Aspen Lager. America Singer, como vocês viram no vídeo anterior, é a protagonista do livro, a protagonista da história, que ela participa de uma seleção para, entre 35 candidatas, se tornar a escolhida do príncipe Maxon Trev. Só que America Singer pertencia à casta 5, como vocês viram no livro anterior, o reino de Leia, que seria uma versão futurista dos Estados Unidos da América, dividida em 8 castas, da 1, que é da família real, até a 8, que é a dos miseráveis, moradores de rua, enfim. Então, antes de participar da seleção, America Singer namorava Aspen Lager, que pertencia à casta 6. A America pertencia à casta 5 e o Aspen pertencia à casta 6. E o Max, obviamente, pertencia à casta 1 por ser da família real. E aí, no fim, mesmo lá dentro do palácio, a America ainda mantinha um romance secreto com Aspen, que era para ser apenas o melhor amigo dela, porque eles já tinham terminado o romance, mas no fim ela não aguenta, para variar, né? Porque a carne é fraca, tal, e é claro que é pecado, é errado fazer sexo antes do casamento, e você tem um compromisso com alguém, fazer sexo com outra pessoa, de qualquer maneira é pecado. Mas enfim, a America peca várias vezes, tanto com o Maxon quanto com o Nesp, ou seja, o livro mostra o triângulo amoroso. Tem Aspen, que é o namoradinho, o amor da vida dela, tal, que ela conheceu antes da seleção, que no momento o Aspen estava na casta 3, como o Aspen tinha se alistado no exército, ele agora pertencia à casta 2, então
ele agora está numa posição melhor. E a América, por fazer parte da seleção, a chamada elite, todas as participantes da seleção passam de suas respectivas castas para a casta 3. Então, inclusive a Celeste Nilsson, que era a mais cotada para assumir o cargo de princesa, que pertencia à casta 2 e baixou uma casta, baixou para a casta 3. Não, era da casta 2, isso, acho que era da... Enfim, a que tinha a maior posição entre as castas. E baixou para a casta 3 para poder fazer parte da seleção. Então a América mantém esse romance tanto com o Maxwell quanto com o Espen. E vamos ao segundo ponto, que foi um risco que a América e o Espen correram. O castigo infligido contra Merle Thames e Carter Woodworth por causa da descoberta do romance secreto entre eles. Esse é o ponto mais terrível do livro, o mais medonho, mais pesado, porque a Merle Thames, que fazia parte de uma das selecionadas, como diz aqui, 6 garotos e uma coroa. As 6 que tinham restado eram America Singer, Celeste, Chris, Elise, Merle e esqueci o nome da mulher. Mas enfim, a Merle mantinha um romance secreto com o soldado Carter Woodworth. Aí eles foram pegos logo após o baile de Halloween. Aliás, esse livro dá uma ênfase exagerada sobre o Halloween. Por quê? Porque a América tem acesso, por meio de Maxwell, a todos os segredos do palácio, inclusive como surgiu o país, porque a grande maioria da população era proibida de ter acesso aos livros históricos, os documentos históricos referentes à história do país, no caso Estados Unidos, depois que viraria Estados Unidos da América, depois viraria Estado Americano da China e finalmente Reino de Leia. Então a maioria da população recebia todas as informações por meio das escolas oficiais monitoradas pelo governo e não tinha qualquer acesso a livros didáticos assim de história e geografia. E eles só podiam ver aquilo que o governo autorizava. Então a grande maioria não sabia a história do país, e a América teve acesso aos livros históricos, inclusive o diário de Gregory Leigh, sobre o qual eu falarei mais tarde. E aí no caso, a América, a Merle Thames e o Woodworth, e o Carter Woodworth, que eles tinham um romance secreto, e qualquer coisa que as selecionadas fizessem, qualquer coisa de errado que as selecionadas fizessem, elas seriam punidas pela expulsão do palácio, elas deixariam de fazer parte da seleção e seriam expulsas do palácio. Mas se uma delas fosse pega tendo relação, ainda que por meio de carta, com qualquer outra pessoa que não fosse o príncipe Maxwell, ela seria condenada à morte. Só que no caso de Merle e Carter, o príncipe Maxwell teve compaixão deles e permitiu que a pena de morte fosse convertida em açoitamento público. E Carter Woodworth ficou lá com as costas nuas, amarrado numa espécie de pelourinho, e recebeu 16 chibatadas, ou 15, se não me engano. E pelo jeito cada chibatada era equivalente às chibatadas que Jesus Cristo recebeu antes de ser crucificado, porque fez um estrago terrível nas costas do rapaz. E a Merle também. A Merle ficou ajoelhada num tronco, com as mãos amarradas, as palmas das mãos viradas para cima, e recebeu 15 ou 16 chibatadas nas palmas das mãos, até ficar com as mãos deformadas. Então, e a América, por não aceitar aquilo, teve o seu primeiro momento de rebeldia, tentando impedir a todo custo o açoitamento. E como eu ia dizendo, me acabei esquecendo, não lembrei só agora, a América teve acesso aos livros históricos, à literatura histórica, os livros didáticos, e ela só teve acesso a todos os feriados que os Estados Unidos tinham antigamente. E só que ela e o Maxwell tiveram a ideia apenas de aproveitar o Halloween, o feriado do Halloween. Inclusive que o livro dá uma ênfase exagerada ao Halloween, que é justamente o pior feriado americano, na minha opinião. Em vez de enfatizar a Páscoa, o Natal e principalmente o Dia de Ação de Graças, que na minha opinião
é o único feriado americano que ainda não sofreu nenhuma influência mundana, salvo pelo desespero dos americanos em esperar o Black Friday, que veio logo depois, no dia seguinte, o dia de Ação de Graça. Mas o dia de Ação de Graça é o único feriado americano que não teve nenhuma influência do mundanismo, do secularismo. Então durante a festa de Halloween, logo após a festa de Halloween, no dia seguinte a festa de Halloween que eles fizeram lá no palácio, aí aconteceu esse episódio aí com a Merle e o Carter de terem sido descobertos e tal, terem sido açoitados em praça pública. Então foi o trecho mais pesado do livro, o trecho mais forte. E o terceiro, o ódio de Gregory Leah pelo presidente Wallace e sua ambição desmedida, que deram origem não apenas ao reino de Leah, mas também ao sistema de caças e à seleção. Como eu já disse, a América teve acesso aos livros históricos, e inclusive ao diário de Gregory Leah. E por meio desse diário ela descobriu que o reino de Leah, na verdade, foi um golpe de Estado. Com todas essas letras, foi um golpe de Estado. Porque ocorreu a Terceira Guerra Mundial, ocorreu a Quarta Guerra Mundial. Na Terceira Guerra a China invadiu os Estados Unidos, na Quarta Guerra os Estados Unidos já era o Estado americano da China, foi invadido pela Rússia, a China foi lá querer defender e tal, e os Estados Unidos da América viraram um país em ruínas, estava arrasado. Aí o Gregory Leah, que era um milionário excêntrico, um bilionário no caso, um filantropo e tal, uma espécie de alter ego do Anthony Stark lá, o Homem de Ferro, e ele quis ressuscitar o país, ele quis formar um novo país a partir do seu próprio sobrenome, o Reino de Leia. Ele se tornou o primeiro rei. E ele, para restaurar o país, para reconstruir o país, ele fez com que a própria filha adolescente, ou pré-adolescente, sei lá, se casasse com um velho lá do Reino da Noroécia. Como eu já disse no vídeo da resenha da seleção, após essas guerras, os países se reorganizaram, se fundiram. No caso, a Noruega e a Suécia se formaram o Reino da Noroécia, e o monarca lá da Noroécia se casou com a filhinha pequena do Gregory Leah, e por meio do apoio da Noroécia, o Reino de Leah se estabeleceu, e houve a divisão de caças. Foi o Gregory, era um ambicioso, era um fascínio, era um canalha, um salafrário, enfim, o cara não prestava, o cara não valia nada, era o próprio demônio em forma de gente. E ele criou o Reino de Leah apenas para fazer seus próprios interesses e como uma espécie de retaliação contra o presidente Wallace, que foi o último presidente dos Estados Unidos, antes dessas duas guerras. E aconteceu de que foram criadas as castas, que eram para ser somente 6, depois virou 8. E começou a seleção, enfim. E vamos aqui ao sétimo ponto, ao 4 na verdade, o quarto ponto. A tirania e o instinto assassino do rei Clarkson, que era capaz de açoitar o próprio filho. Obviamente o rei Clarkson, pelo que eu vi aqui, era muito pior, mas muito pior que o Gregory Leah. Era um assassino sanguinário, frio, calculista, ambicioso, que queria salvar sua monarquia a todo custo, que não hesitava, que se ele pudesse matar uma pessoa na mesma hora ele matava. E para ele se deliciava ao ver as pessoas sendo torturadas, sendo açoitadas em praça pública. Então era um cara sanguinário mesmo. Era o próprio demônio em forma de gente, mais ainda do que o Gregory Leah. E ele, quando o Maxon Shreve, o filho dele, o príncipe, ele o contrariava, como no finalzinho do livro aparece a América sugerindo que as caças fossem eliminadas, porque ela tinha que apresentar fazer um discurso a respeito da situação do país, e ela sugeriu que as caças fossem eliminadas, e usando o próprio diário do Gregory Leah para isso. E o Maxon enfrentou o rei Clarkson, porque o rei Clarkson queria expulsar a América da seleção, e o Maxon gritou com o pai, enfrentou o pai, peitou o pai, e ele foi açoitado, né? Como várias outras vezes. E a América descobre esse segredo durante uma das invasões ao palácio, em que ela vê as costas do príncipe cobertas de sangue por ter sido açoitado pelo próprio pai. Enfim, o Maxon tiveram compaixão da Merle e do Carter, justamente porque ele sofreu na própria pele a tirania do pai, a crueldade do pai. Então você acaba lendo um livro desse
morrendo de vontade do Ray Clarkson ter a pior das mortes. E é por isso que muitas vezes eu não gosto de assistir filmes cheios de violência ou ler livros com conteúdo bastante violento, porque você acaba torcendo pela morte de alguém. Isso não está certo. Mas enfim. E o quinto ponto, o quinto característica do livro, as possibilidades de rebeldes do norte quererem apenas ter o direito de saber a verdade sobre o seu próprio país e dos rebeldes do sul que quererem apenas destruir o sistema de caças e a seleção. E, como eu já disse no vídeo anterior do livro A Seleção, os rebeldes do norte eram aqueles mais baderneiros, mais bagunceiros, e os rebeldes do sul eles eram assassinos. Só que assim, pelo que eu vi nesse livro, os rebeldes do norte queriam apenas ter direito de conhecer suas próprias histórias, sua própria origem do seu país, que eles não tinham acesso, como eu já disse, eles não tinham acesso a livros didáticos, eles não tinham acesso a livros de história, geografia, a não ser nas escolas monitoradas pelo governo. Então, eles invadiam o palácio porque queriam ler livros, eles queriam se informar, eles queriam ter um mínimo de informação sobre o seu próprio país, sobre a sua própria origem. O que aconteceu com o país? Por que o sistema de caça surgiu? Por que a seleção surgiu? Quem foi Gregory Leigh? Ou seja, eles queriam saber tudo isso. E os rebeldes do sul, por não estar totalmente informados a respeito do que acontecia com o país e cansados da tirania de várias décadas, desde Gregory Leigh até o Clarkson Shreve, eles queriam acabar com a seleção, queriam acabar com o sistema de caças e consequentemente matar a família real. O objetivo deles era destruir a família real, acabar com todos naquele palácio. E é claro que a violência, eu jamais apoiaria a violência por qualquer motivo, mas nesse caso, os rebeldes do sul estavam exigindo as coisas certas pelos motivos errados da maneira errada. Porque os fins não justificam os meios. Por piores que sejam as pessoas que nos oprimem, que nos maltratam, nós não devemos desejar o mal para elas. Muito pelo contrário, devemos pagar o mal com o bem. Isso é o ensinamento de Jesus. E finalmente, o sexto ponto, os 4 últimas opções que restaram na seleção foram a própria América, Chris, Elise e Celeste. América já conhece, Chris era uma morena de cabelos castanhos claros, Elise era uma chinesa, descendente de chineses, e Celeste era uma modelo, que seria no caso a principal concorrente da América, a que mais tinha chance de conseguir, a mão do príncipe Max. E terminando aqui, no caso dos spoilers, eu gostaria de falar para vocês a respeito das minhas impressões sobre o livro. Como eu já disse, é um livro muito pesado, um livro muito forte. E se você acha que o livro A Seleção, aquele livro de capa turquesa, foi muito água com açúcar, esse aqui foi muito pesado. E além de ter muitas lágrimas, também tem muito sangue. Um livro muito violento. Então, não é à toa que ele está com essa cor aqui, laranja, quase avermelhada, porque ele é um livro cheio de sangue, cheio de lágrimas. E você tem que estar muito preparado para ler esse livro. E eu acredito que o próximo livro, que é A Herdeira, que ainda tem mais, essa série também tem mais 3 livros. A Herdeira, a Escolha, no caso, a próxima é A Escolha, depois tem A Herdeira e por último A Coroa. Então, A Escolha, que é o próximo livro dessa série, com certeza mostrará o embate, o choque entre Maxson e Aspen, que eu imaginava que ocorreria nesse livro, mas não ocorreu. Então talvez ocorra o primeiro choque entre os dois. E o Ray Clarkson fará de tudo para prejudicar a América, para que ela não seja escolhida. E certamente quando ela for escolhida, acho que lá pela metade do livro A Escolha será a escolha final. E o Ray Clarkson certamente fará um complô e fará alguma coisa para matar a América, para tentar expulsar a América do Palácio, ou até no caso matá-la, porque aquelas pessoas que não têm nenhum escrúpulos, eles usam de todos os recursos possíveis para eliminar seus opositores, e quando todos os recursos se esgotam, eles simplesmente tentam matar a pessoa. E para terminar, então, eu gostaria de ler os textos bíblicos selecionados a essa obra e fazer um rápido comentário sobre eles para o vídeo não ficar muito longo. O primeiro texto é o Salmo
mesmo. Salmos 73, versículos 1 a 3 e 16 e 17. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tenho inveja dos necios, quando vi a prosperidade dos ímpios. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Portanto, o Rei Clarkson, ele pode até se safar, ele pode até usar de todos os meios possíveis, imagináveis, para manter a seleção, manter o sistema de caças e manter os interesses escusos de seus ancestrais, especialmente do Gregory Lee, mantendo o povo sob seu controle, mas a casa acabará caindo. Eu acredito que talvez no livro A Herdeira ocorra a morte do Rei Clarkson. Então, se a morte do Rei Clarkson ocorrer, se os rebeldes invadirem o palácio e matarem o Rei Clarkson, acredito que será no livro A Herdeira. Porque a herdeira, com certeza, a herdeira será a América, né? A América é aprovada da seleção e a América será a herdeira, a nova rainha, com a morte do Rei Clarkson. Uma morte com certeza será bem trágica. E vamos aqui ao outro texto bíblico. Ou seja, o Rei Clarkson ele está se safando no começo, mas logo chegará a vez dele. E o livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14, diz o seguinte: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Mais uma referência à aparente enfim, ao fato do Rei Clarkson aparentemente não tem nenhum tipo de oposição e não ter ninguém capaz de enfrentá-lo, não ter nenhum tipo de, enfim, dele se safar, sempre se safar, dele, impunidade, a aparente impunidade do Rei Clarkson, mas ele pode até estar impune agora, mas logo chegará a vez dele. E em seguida Gálatas, capítulo 6, não, primeiramente Marcos, capítulo 4, versículo 22. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. E a mesma coisa. O texto de Gálatas 6, versículos 7 a 8. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção, mas o que semeia do Espírito se fará a vida eterna. E mais para frente, o texto de Colossenses, capítulo 3, versículos 5 a 7. Mortificai, pois, vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Destacando aqui a avareza, que é o que Gregory, Clarkson, enfim, toda a dinastia de Lé sentia. Pelas quais coisas vem de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivias nelas. E finalmente, o texto da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 9 a 10. Mas que querem ser ricos, caem em tentação e laço, e muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens da perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então, eu acredito que esse vídeo ficou mais longo do que eu imaginava que deveria ficar, porque, como você sabe, eu tenho dificuldade para me expressar, eu tenho uma certa timidez, mas acredito que eu tentei falar o mais devagar possível, o mais pausadamente possível, para que vocês tivessem a noção da impressão que eu tive ao ler essa obra. E finalmente, eu gostaria de falar com você que gosta de literaturas assim. Tome muito cuidado, não leia nenhum outro livro antes de ler a Bíblia. Leia a Bíblia antes de ler qualquer obra, inclusive essa obra aqui. Então, que esse vídeo possa ter feito diferença na sua vida. Desculpe-me se ficou longo demais, porque infelizmente eu não consigo, por mais que eu tente, eu não consigo
gravar vídeos muito curtos, salvo em raras ocasiões, ainda mais numa obra comentando um livro como esse. Então, que Deus abençoe, que Deus oriente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe dos seus favoritos, inscreva-se no meu canal caso ainda não seja inscrito, e fique com essa paisagem maravilhosa. Que Deus abençoe e até depois, se quiser.